Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sequência de aulas, né? Espiritualidade, com temas sobre espiritualidade universal. A gente tem feito essas lives aqui no Facebook, na nossa página Espiritualidade Universal e Despertar da Consciência, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Com exceção, hoje está sendo gravado nessa terça-feira, porque por motivos de saúde, ontem eu não consegui fazer a aula, né? Com problemas de dor na coluna. Mas já está tudo bem, voltando tudo ao normal, e hoje estamos aqui, na nossa aula de número 11. Para o pessoal que quer acompanhar, que está chegando agora, quer acompanhar os outros vídeos, eles estão na íntegra aí na parte de vídeos da nossa página, né? Também tem o canal no YouTube, que é o youtube.com/Chietnar, ou pode procurar lá no YouTube, procura como Chietnar, procura como Carlos de Oliveira, ou como Projeto Chan, ou Espaço Chan, e chega lá no nosso canal. Vocês serão todos muito bem-vindos se inscreverem ali, porque esse negócio de mídia social, ele só vai tomando proporções à medida que as pessoas vão curtindo, se inscrevendo, e aí ela vai tomando proporções maiores, né? Nossa página hoje está com 20 mil seguidores já. Nosso grupo no Facebook também já está chegando a 16 mil membros. Tenho muita gratidão pela companhia de todos, porque estão aqueles que realmente desejam ficar, né? E para escutar, não é um caminho. O que eu trato de passar aqui, dentro desses vídeos, dentro dos textos, dentro desses grupos, não é um caminho. Ele é somente um amparo. A ideia é que todas essas nossas conversas, elas sirvam de amparo para que você possa tomar decisões mais bem acertadas dentro dos caminhos que cada um percorre. E não é porque o que eu falo é soberano ou tem maior credibilidade, não é isso. Mesmo porque o que eu passo é justamente as maneiras de identificar identificar a proveniência de uma mensagem, é a criação de filtros, né? Porque hoje o que mais existe e chega a ser assombroso, que cada dia que passa estamos tendo alternativas diferentes. Pessoas que canalizam aqui, que se juntam em grupos ali, que fazem vivências acolá, ou seja, os caminhos estão crescendo muito. E um fator muito comum que está acontecendo é que está gerando confusão. Muita gente está ficando confusa, e eu falo com um pouco de propriedade porque as pessoas chegam até mim de alguma maneira, através dos comentários, através das mensagens. Todo dia algumas dezenas de mensagens com problemas diversos a esse nível, né? Que pedem orientação, que perguntam se me trazem texto, poxa, esse, o que você acha, aquele, o que você acha. Enquanto eu vai dando, eu trato de olhar e ponderar e auxiliar um ou outro,
No entanto, o grande segredo é que cada um possa colocar os seus próprios crivos e cada um possa escolher o seu próprio caminho. E esse é o tema da nossa palestra de hoje, né? Com tantos caminhos sendo criados diariamente, qual deles eu devo seguir? E esse é o tema de nossa aula de hoje. Para entender um pouco isso, e fazer algumas comparações, não interpretem como críticas, porque, na verdade, todo o processo que já existiu na humanidade, que ainda existe, ele teve os seus porquês e paraquês. Por bons que tenham sido, por ruins que tenham sido, eles tiveram o seu valor. A questão é que hoje nós estamos numa condição diferenciada, consciencialmente falando, energeticamente falando, espiritualmente falando, mesmo porque os tempos hoje nos cobram um pouco mais de entendimento, né? Porque estamos chegando aí no final de ciclo planetário, já estamos passando por um período chamado transição planetária, e é bom voltar então um pouco ao tempo e lembrar que quem conhece um pouco de história vai lembrar que nos tempos remotos e não tão remotos, mas em todos os espaços, todos os lugares do planeta, sempre encarnaram alguns irmãos maiores, irmãos de maior consciência, de maior luz, portando energias assim sublimes, né? Por serem consciências elevadíssimas, encarnaram no planeta tratando de movimentar, dar um up, né? Dar um cutucão na humanidade, ou na época, pelo menos naquela região em que habitavam, e com o tempo isso se propagou. Então nós temos mestres como Gautama, né? Siddhartha Gautama, que despertou como o Buda. Nós temos Jesus, né? Jesus de Nazaré, que despertou como o Cristo. Poxa, nós tivemos grandes sábios, né? Grandes pensadores da humanidade. Tivemos Zoroastro, tivemos Sócrates, Pitágoras. Na Índia tivemos vários gurus, teve a manifestação de Krishna. E diversos outros lugares do planeta tiveram, em épocas diferentes, os seus avatares, né? E isso, naquela época, tinha uma dificuldade muito grande de chegar à informação em massa. Por isso que nos chegou até hoje os resquícios daqueles que foram daqueles avatares que foram mais conhecidos, porque muitos outros mestres estiveram no planeta, a nível de região, a nível de cidades, e esses que se exaltaram, né, se destacaram, na verdade, acabou transpassando o tempo. Se nós notarmos do tempo em que as pessoas que têm um pouco mais de 35 anos, que hoje têm seus 40 para cima, vai lembrar que nós não tínhamos internet, que pouca TV, né? Eram coisas diferentes que nós tínhamos hoje. A comunicação era o grito da mãe, um quer falar com o outro, gritava, jogava pedra para chamar atenção, mas não tinha telefone celular, não tinha essa facilidade online de comunicação, e
E hoje o negócio está tão forte, está tão avançado, que toda e qualquer comunicação, ela se dissipa online. Ou seja, a pessoa criou uma ideia, se ela tiver bons conhecimentos de tecnologia, de blog, de mídias sociais, de marketing digital, a pessoa ela consegue chamar mais atenção nesse momento da história do que próprio Jesus. Lá atrás teve as dificuldades, né? É só imaginar Jesus dando um sermão, né, nas montanhas. Dizem que eram muitas pessoas, né? A história diz. No entanto, eu não vejo como fazer se ouvir para tantas pessoas. Por mais alto que ele falasse, deveria chegar àqueles primeiros que estavam ali, sei lá, 30, 40, 50 pessoas. Hoje a gente fala que estou falando com vocês e ao término do vídeo nós temos aí 1.200 visualizações simultâneas, pessoas que veem ao mesmo tempo. E quando essas pessoas estão ali, elas acabam compartilhando entre os amigos que ela está em uma live. Então eles chamam isso de alcance, né? Então o alcance dessa nossa conversa, ela facilmente chega a 20, 30 mil pessoas numa conversa. Isso poucas horas depois que a gente termina a nossa videoaula. Então, se nós imaginarmos as dificuldades do passado com as facilidades do presente, nós temos que entender que, então, como isso não tem um controle, isso está um caos, né? Mas hoje a gente não está para falar de caos, isso eu tenho falado sempre. Hoje são os caminhos. Porque sim, existem caminhos diversos, existem pessoas aí passando boas informações, passando informações coerentes, passando informações assim lúcidas, né? Informações claras, sem nenhum tipo de fanatismo, sem nenhum tipo de fantasia, sem nenhum tipo de misticismo. Tem muita gente séria trabalhando por aí. Eu gosto muito, também assisto vídeos, eu também participo de grupos, né, como receptor de informação. Então nós temos, por exemplo, Nancy Trivelato, uma ótima professora da Conscienciologia. Nós temos o Wagner Alegretti, que é o marido dela. Eles são membros do IAC, Academia Internacional de Conscienciologia. Inclusive, aí no meu perfil do Facebook tem as fotos do campus, né, de Conscienciologia, com os laboratórios dedicados à projeção lúcida da consciência, ao desenvolvimento parapsíquico, a movimentação energética. Existe um laboratório em que existem consciências extrafísicas ali, amparadores, que têm o objetivo de te ajudar a sentir energias. Você entra num laboratório, está você ali numa cama, geralmente elas são dentro de círculos, terá os seus motivos, né? E você está ali, e esses nossos amparadores, mentores, eles manipulam nossas energias, eles nos tocam, por pouco, quase que se materializam ao nosso lado. Então, assim, são informações e experiências maravilhosas, totalmente sóbrias, totalmente não místicas. Tem outras fontes de informação
Tem um rapaz lá que eu gosto muito, ele é espírita, e tem um canal aí no YouTube do tal do CADEF, né? CADF. Conhecimento além da dimensão física. Ele é um figurão, é um maravilhoso. Acho que o jeito dele espontâneo é muito bacana, mas o que ele fala é muito coerente, mesmo dentro da linguagem espírita. Nós temos o professor Laércio Fonseca, excelente professor, tive muito contato com esse professor, gosto muito dele. Assim, estou para dizer que foi um dos únicos em que quando eu encontrei, eu falei, finalmente alguém que fala a mesma língua, né? Gostei muito. Wagner Borges, para quem conhece também, um excelente professor, muito antigo, fiz aulas com ele, achei muito... talvez ele nem se lembre de mim, porque naquela época nós dois éramos magros, imagina só, faz tempo, né? Muitos anos atrás. E bem, eu estou citando esses nomes porque às vezes as pessoas ficam pedindo algumas referências e é difícil dar todas as informações. Então, cada um, se a gente perceber, cada um ele vai numa área diferenciada, né? Nancy Trivelato e Wagner Alegretti, eles vão para o lado da conscienciologia, da projeção lúcida da consciência, o trabalho de energias, tudo de modo muito científico, muito... A Nancy é maravilhosa porque ela entendeu a necessidade de deixar o linguajar mais apropriado para mais pessoas, porque a conscienciologia tem um grave problema da neologia, né? Neolinguística, perdão, que é a criação de novas palavras, novos termos, e tem que ter um pouco, que é consci, que é consciência extrafísica, que é uma pessoa encarnada, que é consciex, que é uma consciência extrafísica, ou seja, um espírito, e daí por diante. Então ela traz toda essa informação de uma maneira mais simples, muito bacana. O professor Wagner Borges, com a espiritualidade, traz um trabalho junto aos mentores dele, indianos também, muito maravilhoso, e diversos outros, né? Uma espiritualidade bem bacana. Professor Laércio com o Projeto Terra, que nada de diferente tem de Projeto Chã, né? Porque Projeto Chã, apesar de significar água, quer dizer o planeta Terra. Então nós estamos falando do mesmo projeto. Ah, puxa, quem copiou quem? Não é cópia. A informação, quando ela é. E quem acessa a informação vai verificar que as coisas são como são. Hoje a gente não precisa se preocupar, deixar o ego se manifestar e querer ser donos de informação, mesmo porque isso não pode nem passar pela cabeça de um espiritualista, já que a informação ela tem que ser totalmente livre, e quanto mais iguais ou semelhantes elas forem, mais dentro do real ela se encontra, né? Menor variação possível. E quando a gente fala da quantidade de caminhos que tem a seguir, a gente vê vídeos demais no YouTube, principalmente, né? Um fala uma coisa, outro fala outro, e é final dos tempos, uns falam de extraterrestres que se mantém o contato, outros falam que dia 27 de setembro vai ter um problema grave, vai vir, os extraterrestres vão se manifestar, outros já aproveita o gancho do dia 27, porque é uma jogadinha de marketing, e diz que não vai acontecer nada.
E a gente fica bem, bem chateado porque são visões muito diferenciadas. Porque eu digo que a gente tem que tomar a seguinte atenção. Eu falo com propriedade que eu sou um conhecedor um pouco da linguagem do marketing, né? Do neuromarketing, do marketing que vem que tem um estudo psicológico sobre os fatores de consumo. E às vezes a pessoa, por talvez ter uma capacidade financeira maior, ou tem um patrocinador, ou tem melhor conhecimento do marketing e usa essas ferramentas de pegadinhas de marketing. Então as pessoas têm lá, um exemplo do YouTube, tem lá 100 mil seguidores, tem 500 mil seguidores, tem 1 milhão de seguidores, tem 50 mil seguidores. E a pessoa, como ela está buscando informação e ela visualiza ali a quantidade de pessoas que estão seguindo, ela automaticamente imagina, poxa, eu acho que é uma fonte legal de informação, tem muita gente seguindo ele. Então vai meio que por osmose ali, ele vê aquela quantidade de pessoas, ela acaba sentindo segurança. Então ela pensa, poxa, se 50 mil pessoas estão pensando desse jeito, por que eu vou pensar diferente? Gente, é só um detalhinho, ó. Aquelas seguidores, aquelas curtidas, elas, se a gente paga, a gente tem elas, tá? Se eu tivesse aí, sei lá, 2.000 reais disponíveis para isso, com certeza eu teria lá, sei lá, uns 30 mil seguidores no YouTube. Tenho 1.000 lá. Lutando tem 1.060 seguidores. E aí as pessoas olham e falam, poxa, esse ciclano aqui, ele tem 10 mil, né, assinantes. Esse aqui só tem 1.000. Poxa, eu tô achando que esse que fala 10 mil tá com a razão, viu? Chega a ser cômico, né? Mas é um pensamento natural. É um pensamento natural, isso não às vezes não é proposital, é da consciência humana, é reação em massa, né? A reação em massa das pessoas é dessa maneira. E aí é que acabam, às vezes, gerando frustrações, pessoas fazendo orações que não entendem para seres que não conhecem, pessoas que entram em depressão porque acaba despertando uma necessidade de desenvolvimento e pelo tipo de orientação que ela tem, ela acaba cometendo algum erro ali e que acaba tendo efeitos colaterais com a espiritualidade. Acaba se aproximando entidades não tão honráveis, né? Não tão bem como assediadores, como obsessores, para estar ali aproveitando daquele momento de confusão e começar o assédio e vampirização. Então, com tantos caminhos que a gente tem a seguir, qual que é o caminho que a gente tem que escolher? Se a gente lembrar, mais uma vez, dos avatares e muitos outros mestres que passaram pelo planeta e até aqueles que não passaram, que deixaram suas mensagens empiricamente falando, intuitivamente falando, se manifestaram de uma maneira ou de outra através de canalizações, psicografias, etc. Vocês vão perceber que todos aqueles que quiseram a evolução e o despertar da raça incentivaram até o último que nós somos deuses, que nós temos o poder,
que nós temos todo o conhecimento, que nós somos perfeitos. E aí você vai ver palavras de Buda, você vai ver palavras de Jesus e diversos outros. Eu não fico citando muitos outros, porque às vezes se criaram religiões até fanáticas, né, por outros mestres ou não, mas os mais básicos aí da humanidade, Oriente e Ocidente, Oriente, Buda, Ocidente, generalizando por Cristo, por Jesus, né? A gente vai perceber que eles nos incentivaram a buscar tudo que nós procuramos dentro de nós. Poxa, com tanto caminho a seguir no mundo externo, qual seria então o melhor caminho a seguir para não ficar conturbado? É o caminho interno, né? Porque uma vez centrado em reconhecendo a centelha divina que todos nós somos, uma vez reconhecido e entendido que nós temos essa perfeição, já que fomos gerados de uma fonte criadora perfeita, e somos parte integrante dessa grande consciência universal, a nossa essência lá internamente, ela mantém as mesmas características. E temos acesso a ela. Não é fácil, é lógico que não é fácil. Depende de esforços, depende de um pouco de isolamento. E não é necessário ir para as montanhas, se tornar um monge. Não é necessário fazer uma peregrinação de lá para... do Paulo Coelho, lá para Santiago, né, de Compostela. Não é necessário tudo isso. Se nós nos recolhermos em nosso quarto, tranquilos, sozinhos, com música em ambiente ou sem música em ambiente, com incenso ou sem incenso. Mas se nós nos recolhermos, sentarmos, respirarmos, perceber que nós estamos respirando, sentir esse ar entrar e sair, começar a dar consciência que nós existimos, porque nós estamos tão alienados à nossa vida externa que a gente esquece, às vezes, até que respira. Pior, muita gente esquece que come. A vida está tão automatizada que ela esquece que come. Às vezes ela pensa, poxa, será que eu almocei? Será que não almocei? E eu falo que é verdade porque eu vivi isso também. Em determinada fase da minha vida, eu, por motivos de ter a empresa, eu não sabia se eu tinha almoçado ou não, não sentia fome. Era trabalho, em prol do crescimento e também de pagar as contas. Então você entra num piloto automático que você esquece de você mesmo. Então quando nos voltamos, quando dedicamos esses minutos a nós mesmos, e não vai ser tão fácil também, porque não vai ser na primeira vez, não vai se criar na segunda vez, pode ser que na terceira você comece a se centrar um pouco melhor. O importante disso tudo é que você faça esforços para se reconhecer como um ser vivente, primeiro. Chega a ser o cúmulo, mas é fato. Às vezes a gente... o piloto automático gera toda essa descentralização humana de nossa consciência. A gente vive tão externo que esquece o interno. Então, quando caladinhos, sentados, respirando, começamos a perceber que aqui estamos e que nós somos, e começar a sentir isso, simplesmente com esse momento de paz. E olha que a gente ainda não está falando da egrégora espiritual. Nós estamos falando somente do nosso momento de recolhimento para conosco mesmo, em primeiro momento. A gente já vai perceber que nossas energias vão mudando, que nossas vibrações vão aumentando e que nosso
e que nossa consciência, nesse momento, ela começa a se expandir. E é justamente a expansão da consciência de maneira lúcida, de maneira harmônica, sem uso de qualquer tipo de ferramenta externa, para esse objetivo específico, você vai utilizar aquele momento, vai expandir a sua consciência, vai começar a ter maior entendimento daquilo que você é e, incrivelmente, as coisas começam a aparecer. Nós podemos fazer perguntas a nós mesmos e, naquele momento, naquele estado, nós vamos perceber que nós temos respostas. E que são respostas que, às vezes, no nosso momento diário, a gente nem teria ideia de que aquela seria a resposta. Se eu mesmo me perguntasse tal coisa no meio da empresa lá, no meio de um conflito entre funcionários, e fizesse um questionamento, e perguntasse aquela resposta ali, ela nunca teria a objetividade e a solução tão clara quanto se a gente nesse estado meditativo. Então, gente, eu acho que o mais importante, então, é quando o caminho que nós devemos seguir, primeiramente ele vai para o interno, no reconhecimento dessa centelha. Uma vez conectado com essa centelha, que nós chamamos, ao nos interiorizarmos, nós chamamos de eu interior. Então, quando nos conectamos com esse eu interior, que é o meu estado individualizado de consciência, porém de uma maneira mais clara, mais lúcida, nesse momento, quando em harmonia comigo mesmo, eu consigo então expandir minha consciência para o meu eu superior, para a minha essência divina manifesta, que é mais próximo de Deus que nós temos, porém ainda como consciência individualizada, que nós possamos reconhecer como individualização. Esse eu superior, ele sabe tudo, é a manifestação perfeita da criação, e nós somos a manifestação de experiência, né, desse eu superior. E aí depois nós temos uns avanços que nós, em aulas futuras, nós vamos falar de mônadas, né? Nós vamos falar que nós somos frações individualizadas de uma mônada, né? Somos fractais. Então, para compreensão para esse momento, com essa interiorização, nos conectamos com o nosso eu interior, solicitamos informação, esse contato com o eu superior é estabelecido, e aí sim reconhecemos que somos humanos, que não somos perfeitos, que não conseguimos manter estabelecer esse contato 100% do nosso tempo ainda, né? Porque todo mundo ainda vive a materialidade. O nosso objetivo realmente é estabelecer esse contato de maneira harmônica, vígil, diária, lucidamente e constantemente, ou seja, estar desperto 100%. Mas sem hipocrisias, somos buscadores, né? Nós estamos vivenciando aí as dificuldades da materialidade, todos sabem o quão difícil cada fase da nossa vida, cada parte da nossa vida, seja para uns emocional, seja para outros financeiro, seja para outros profissional, seja para outros familiar. Cada um tem os seus quês ainda para se ajustar e a gente não consegue ainda então manter essa lucidez 100%. Só que nós temos que lembrar, pelo menos o nosso esforço, nem que seja colocar no celular,
de uma em uma hora, tipo, para 5 minutos. Esse seria o melhor dos mundos, né? Um alarminho no celular, para 5 minutos. Opa, é hora de eu pensar em mim mesmo. O que aconteceu nessa última hora que eu posso me interiorizar agora e entrar numa sintonia com o meu eu interior, eu superior, e que eu possa dar solução, né, lúcida, né, uma solução sábia para esse momento. Então, carregando essas características humanas, que então é normal, é como andar de bicicleta. No começo tudo fica mais difícil, tudo fica mais... leva uns tombos aqui, esquece de pedalar, ou se pedala não mexe o guidão, ou se mexe o guidão não consegue pedalar. Até o momento que automaticamente o organismo, né, a mente, a consciência, ela consegue sincronizar todos os movimentos. E vai chegar um momento que nós conseguimos empinar o pneu da bicicleta e andar numa roda só, que conseguimos andar sem as mãos, que conseguimos, sei lá, andar de costas. E aí vamos desenvolvendo, porque assim somos seres totalmente capazes, totalmente adaptáveis, de um poder interno assim, inconhecível ainda, inconcebível ainda pela nossa visão atual de consciência, mas sabemos que temos tudo isso ao nosso favor. Poxa, Carlos, esse é o caminho? Eu não diria... Bem, não vou ser hipócrita também. Eu particularmente acho que esse é o caminho. Eu particularmente acho que esse é um caminho e é um caminho que eu não precisaria de outros. Mas esse é o caminho, Carlos? Não. Vai, vamos jogar aí com vocês, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um vai saber qual caminho escolher, e qual caminho que a pessoa escolher, ela está no caminho dela, está certo. A obrigação, a grande razão de nossa criação, de nosso existir, de nossa manifestação como consciência individualizada, é a experiência. Seja ela positiva ou negativa. Se nós experimentamos a luz, nós a reconhecemos pela ausência dessa luz, né? É somente a gente reconhece a luz porque em alguns aspectos a contraparte, na ausência de luz, ela experiencia de outra maneira, e nós experienciamos essas diferenças tanto com luz ou com ausência de luz, de maneira que tão perfeito é tudo que a gente absorve conhecimento de todos os lados. A questão é que um se detém mais tempo no momento de luz e uns estão aí ainda presos na ausência de luz. Na verdade, o nosso caminho é seguir esse caminho de luz. Agradecemos muito a ausência de luz, porque graças a elas nós existimos e está tudo certo. Mas essa ausência de luz, ela não pode se manter estancada. Ela tem que ter movimento, ela tem que ter também evolução. E é onde que as pessoas às vezes vão se perdendo no caminho e que aí somente a centralização ali para entender aquela essência mesmo, né, dela, é que às vezes ela vai reconhecer que ela está indo por um caminho mais longo, né, ou mais improdutivo, ou se deteve na mesma experiência durante muito tempo e aquilo deixou de ser produtivo para a consciência, ou seja, ela deixou de aprender e continuou nos erros, e continua nos erros, e continua nos erros. E aí é onde que tem que dar umas empurradinhas aí, né? A própria existência trata de dar as condições para dar uma empurradinha nessas consciências para que elas
continuem o caminho, né? Então, com esses princípios, então vocês comecem a analisar os caminhos possíveis, né? O caminho que cada um pode escolher é livre. Isso daí é a coisa mais honrável que uma consciência pode ter, é o livre-arbítrio, né? É entender que ela pode tudo. Não sei se deve, mas que ela pode. E saber que ela tem oportunidades de... Às vezes ela pode entrar num caminho que conscientemente, ela sabendo às vezes de alguns entraves, alguns embaraços desse caminho, ela pode estar conscientemente acompanhando esse caminho, mas tem que estar consciente para que não permita que isso infiltre e que isso lhe dê somente informações, né? Ela não precisa pegar aquelas informações que para ela é simples de entender, porque ela já está na essência dela, ela já reconhece que aquilo não é o caminho melhor, o caminho menos tortuoso, né? Ela sabe que ali é um pouco mais tortuoso, mas ela acompanha propositalmente aquele caminho, mas ela fica com olhos de cima, de quem acompanha, de quem visualiza de fora aquilo lá. Ela não entra, ela não se enraiza naquele conhecimento, naquela informação. Inclusive ela aprende pela evolução grupal, né? Vivemos em grupos, né? Na sociedade, vivemos numa sociedade, vivemos numa civilização, numa humanidade. E tudo isso tem os seus propósitos, que é a própria evolução grupal. E a própria evolução, o crescimento pela expiação, pelo fato de olhar a falha que está acontecendo no outro, né? Ela está espiando, ela está olhando, ela está vendo de fora todas as diversidades que existem nesse planeta. Então ela vai conseguir olhar de maneira mais lúcida, mais clara, sem ser corrompida e absorvida por aquele caminho que ela já identificou que não é o mais produtivo para a consciência dela. O único cuidado que ela tem que ter é, se ela já percebeu isso, então ela não pode ter envolvimento com isso. Isso significa que ela não vai pegar aquele caminho e sair compartilhando. Mas eu tenho entendimento, estou entendendo o que é esse processo. Esse processo não é muito legal, mas as pessoas vivenciam ali, né? Por exemplo, elas andar de joelhos ali de São Paulo lá para uma igreja longe, é um caminho, né? Que vai ter bons resultados. Bem, se ela já percebeu que aquilo não é um bom caminho para ela, não compartilhe isso para outros, porque o entendimento dela nem sempre é o entendimento do outro. Então, inocentemente, às vezes a gente acaba sendo cúmplices de algumas coisas que nem a gente acredita mais. Isso porque nós criamos o hábito de sermos papagaios da espiritualidade. Às vezes a gente pega chavões, palavras prontas e aplicamos na nossa vida e já encontramos isso como uma grande evolução, né? Um grande despertar. E bem sabemos que o despertar não é isso. O despertar está nas ações, nas reações, né? De maneira mais sublime, mais coerentes com o amor, com a paz, com a fraternidade. Porque sempre vai ser a espiritualidade universal, ela sempre vai ser harmônica.
ela sempre vai dar um ar de quero mais. Ela sempre vai dar uma saudade de voltar. Ela sempre vai te dar a tranquilidade de expressão. A gente percebe que ela começa nós começamos a estar no caminho legal quando isso começa a refletir nos nossos relacionamentos. Nada de luz, nada de verdadeira luz gera medo. Nada de verdadeira luz gera ansiedade, gera dependência, né? A luz não gera isso. Ela nos dá liberdade, ela nos dá tranquilidade, ela nos dá sutileza, ela nos dá todas as condições positivas porque a gente está em harmonia. Ah, quer dizer que a vida viramos anjos, então? A vida virou plena harmonia, 100% de harmonia? Não. Quem desperta não vira anjo, né? Quem desperta simplesmente despertou que existe, que ela estava presa no momento e que presa em paradigmas antigos ou crenças limitantes, e ela despertou e agora ela vai começar um caminho de busca, de interiorização, de experiência consciente. Então, lamentavelmente, a gente tem muitos irmãozinhos por aí que já acham que estão ascensionados, porque há 2, 3 anos atrás, eu despertei no eclipse, sei lá, eu despertei em dezembro de 2012, né, do calendário maia, que ia acabar lá o mundo. Então, eu despertei no dia 31 de dezembro de 2012, então se abriram meus canais e os mestres ascensos vieram falar comigo e agora eu sou um ser ascensionado, sou uma consciência ascensionada. Eu estou prestes a ser arcanjo. Não, gente, não é. Ninguém pulou assim para a quinta dimensão, né? A gente tem ouvido muito falar de salto quântico da humanidade, né? Apesar de desejar profundamente, né, de vibrar positivamente para que isso aconteça e que realmente exista um salto quântico, um salto em que a humanidade em massa mude de uma vez os paradigmas e aprenda e descubra o amor do dia para a noite. Apesar de desejar muito, não acredito que aconteça, porque tudo é uma escala progressiva. São descobertas atrás de descobertas, são experiências atrás de experiências, são controles acima de controles, ou seja, o autocontrole, o autoconhecimento. A gente tem muito que se conhecer ainda para transpassar as limitações do ego, as limitações da emotividade, as limitações da crença, do medo, né? Entender todo esse poder e já conseguir executar esse poder interior com plena lucidez, não é fácil. E está tudo certo. Estamos no caminho. Eu acho que tem muito que fazer ainda. E ainda bem que existe tudo isso. Eu me sinto super agradecido à Fonte Criadora por ter a oportunidade de cada dia vivenciar essas dificuldades que a gente tem, esses entraves que a gente tem. Às vezes é lógico, a gente é humano, a gente cansa, né? Às vezes a gente quer mandar um irmãozinho para catar coquinho. Dá vontade. Mas a espiritualidade, ela nos coloca umas travinhas que fazem que, poxa, se eu reagir assim não vai ser legal. Eu posso estar desejando, mas eu vou me esforçar conscientemente, apesar de eu estar desejando, eu não vou manifestar. E isso a gente se trabalha. Vai chegar uma hora, faz isso 1, 2, 3,
5, várias vezes, que a vida da gente tem muitos probleminhas para resolver, mas no 70 vezes 7 lá, a famosa matemática cristã, né, do nosso Mestre Jesus, quando a gente chegar no 70 vezes 7, quem sabe a gente já tenha de natureza, aquele irmãozinho que você lá atrás tinha vontade de mandar catar coquinho, hoje você já entende mais, você já está num nível de consciência mais harmônico, você vai entender ele assim de imediato, não vai ter essa vibração que você tem que controlar no princípio. Mas isso aqui tem conversa para muito, muito tempo. Então só vale lembrar então, só um resuminho daquilo que a gente está falando. A busca, então, ela deve ser interior. Ela deve ser trabalhada para que a gente tenha acesso a esse eu interior. E para isso existem diversas ferramentas. Existe o Tai Chi, existe o yoga, existe a meditação, existe diversos, meditação transcendental, meditação guiada, ou seja, não, guiada não, para esse caso não, mas existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar que vai fazer a gente conseguir alcançar esse nosso eu interior e vai conseguir alcançar esse nosso eu superior. Vou trazer para vocês um vídeo extra, né, da aula 11, porque algumas aulas a gente passa a parte teórica e depois passa alguma prática. E eu vou passar uma parte prática, que é uma meditação guiada, que eu mesmo vou fazer nesses próximos dias, não vai ser no dia de aula, eu vou disponibilizar no canal, para que a gente coloque para ouvir, para que vocês tenham a primeira referência, pelo menos, nunca gerem dependência disso, né? É só uma ferramenta momentânea, para que depois você ouça 1, 2, 3 vezes, depois apaga, e deixa que, pelo menos, aquelas ideias se fazem sentido, pelo menos para te guiarem no seu relaxamento, porque vai ser isso, é guiar o relaxamento, guiar um momento de pacificação de mente, para que aí você sozinho faça o seu contato com o seu eu interior. Tudo bem? Então é isso, gente. Agradeço mais uma vez. É um tema, né? É um tema que daria horas e horas de conversação. A gente pode voltar com algumas outras ideias no futuro, se isso for um desejo de vocês e manifestação através de comentários ou dos grupos, né? Mas é muita coisa que temos que fazer. E tudo começa pelo primeiro passo. E se nós já demos diversos passos e estamos entendendo agora que esses passos não foram tão produtivos quanto nós esperávamos que fosse, nunca vai ser tarde para dar um novo passo numa nova direção. Isso nunca vai ser tarde. A pessoa pode ter 50 anos de corintiano, ele pode virar palmeirense do dia para a noite, não tem problema. É só ele querer, é só ele desejar. Tão simples quanto isso. Então, gente, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Agradeço os agradecimentos, né? Eu, às vezes, vou interagindo com os irmãozinhos, com vocês, as irmãzinhas, e, não precisa agradecer nada disso. A gente está aqui como... eu estou aqui porque vocês que estão aí sou eu, e eu sou vocês, e todos somos um. Se a gente conseguir se juntar para ser uma centelha única, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, vocês podem ter certeza. Vamos chegar lá um dia. Mas se nesse momento, agora que a gente já tem essa consciência, a gente já começa a ter os primeiros despontes
dessa curtição chamado consciência universal, que é essa conexão que nós somos todos um, poxa, vai ser demais. E eu faço isso com amor e vou fazer enquanto tiver disponibilidade, saúde, tudo isso. E contem comigo, tá? Gratidão, amados irmãos. Sejamos luz. Até quinta-feira, na nossa meditação e cura fraterna, né? Eu sei que muitos eram mais assíduos, tem gente que sempre está dando dor de cabeça, dor de barriga na hora, mas é muito importante a gente se dedicar uma horinha para se doar, para elevar nossas vibrações, para doar para os nossos outros irmãozinhos que necessitam mais que a gente. A gente pode estar cheio de problema, cheio de bucha, mas tem gente que tem mais problema, que tem mais bucha que a gente. Então, vamos se juntar para cuidar deles, tá? Muita luz, irmãos. Namastê. Sejamos luz.